Boa tarde a todos. Como vocês podem ver pelo nome, meu nome é a professora Patrícia Maria Zarzá. Eu sou do Departamento de Odontopediatria da Universidade Federal de Minas Gerais. O tema que iremos abordar hoje é endodontia e odontopediatria. Um tema bem polêmico, né? Como vocês observam as fotos, o que a gente mais espera é que um bebê cresça, desenvolva e tenha os dentes saudáveis, que mantenha a dentição decídua, inclusive para guardar espaço para a dentição permanente. Eu queria também comunicar a vocês que quaisquer dúvidas ou perguntas, vocês podem ir fazendo, mas irei responder ao final da apresentação, ok? Então, quais os motivos por qual a gente vai precisar fazer um tratamento endodôntico? Ou por qual motivo seria esse comprometimento pulpar? Por cárie, vocês observam em torno de 23% a 41%, ou por traumatismo dentário na primeira infância. Então, quais são essas características da dentição decídua que fazem desse tratamento tão diferenciado? Eu costumo dizer aos meus alunos que não adianta simplesmente você pegar a técnica do permanente e tentar fazer adaptações. Impossível. O tratamento endodôntico de dentição decídua é específico para a dentição decídua. E vocês podem observar por essa foto, por exemplo, que a dentição decídua tem especificidade próprias. O esmalte e a dentina são extremamente finos, delicados, delgados. A câmara pulpar, ela vai apresentar um momento em que ela é bojuda e ampla, e depois em que o dente vai ficando caduco, uma criança de 2 anos, ela tem uma câmara pulpar bem ampla. Quando ela chega aos 6 anos, dependendo do dente, ela já começa a diminuir essa câmara. Se for o segundo molar descido, por exemplo, aos 10 anos, essa câmara já é bem estreita. E aí você pode observar que muitas vezes tem uma proximidade entre o assoalho da câmara e o teto. Então, esses são cuidados muito específicos na hora que você for fazer, por exemplo, a abertura da câmara coronária, quando for fazer um tratamento endodôntico radical. Então, o assoalho pode ser muito próximo da câmara. Então, é um detalhe anatômico que a gente tem que prestar muita atenção. Os canais radiculares, também dependendo do desenvolvimento do dente descido, ele pode estar bem mais atrésico, principalmente os molares descidos. Além de tudo isso, a gente observa que existe a reabsorção radicular, fisiológica, na dentição decídua. E quando a gente faz a tomada radiográfica, ela não é 3D, ela é bidimensional. E aí, como vocês observam essa figura aí, essa reabsorção, muitas vezes, ela não é identificada no raio-x. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quando for fazer o exame radiográfico, por exemplo, fazer com mais de uma incidência do cone, para que a gente possa vislumbrar essa reabsorção radicular. A proximidade com os sucessores permanentes também é outra característica anatômica da dentição decídua que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, nessa segunda figura que vocês estão observando, vocês podem prestar bem atenção, o sucessor permanente está ali, entre as raízes. E aí eu me pergunto a vocês, para no final vocês responderem. No caso desse, em que o sucessor está entre as raízes, por exemplo, do segundo molar descido, até quando vai a minha instrumentação? Até qual é esse meu limite de segurança para não invadir o germe do permanente? E vocês sabem, se eu estiver fazendo uma instrumentação, por exemplo, invadir o germe do dente permanente, eu posso lesar esse permanente e provocar uma hipoplasia de esmalte. Então, a gente tem que saber essas características anatômicas quando eu vou pensar em fazer um tratamento endodôntico de dentição decídua. Então, tem que ter muito cuidado. E em que situações a gente vai exatamente fazer esse diagnóstico da condição pulpar? Como eu falei para vocês, a condição pulpar, o comprometimento pulpar, ele pode vir por trauma ou por cárie. A gente, quando for fazer um tratamento endodôntico, pensando em odontopediatria, a gente tem que também saber como que essa criança se apresenta, a saúde geral dela. Os distúrbios sistêmicos, essa criança está doente, ela está gripada, ela está com alguma infecção, ela está com dor, ela está com ausência de dor. É muito comum, na primeira infância, principalmente crianças de 2 anos, 1 ano e meio. Professora, você faz tratamento endodôntico em crianças de 1 ano? Já tive uma criancinha de 8 meses que teve uma fratura com exposição pulpar dos 2 incisivos descidos e tivemos que fazer o tratamento endodôntico radical. Então, só 8 meses. E nessa situação, você tem que fazer esse tratamento endodôntico radical. E nessa idade, a criança não sabe externar se ela está com dor. Então, e tem casos também, como alguns de vocês já devem ter passado na clínica, em que a criança passa do estágio de
pulpite, pré-necrose, sem relatar nenhuma sintomatologia dolorosa. Então, também é muito importante fazer uma boa anamnese, perguntar aos pais se ela teve quadro de dor, se ela relatou, se ela tem dor ao comer, etc. A condição socioeconômica, a condição emocional, o desenvolvimento psicológico dessa criança. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você escolher, inclusive, o material para você fazer o tratamento endodôntico. Por exemplo, a gente faz tratamento endodôntico radical com hidróxido de cálcio e com a pasta de Guedes-Pinto. A técnica do hidróxido de cálcio, vocês vão ver isso mais adiante, tá? Estou só antecipando um pouquinho. Essa técnica do hidróxido de cálcio, quando eu estou diante de um caso de necrose pulpar, ela é realizada em 2 sessões. E com a pasta de Guedes-Pinto, ela é realizada em uma sessão. Ora, o que é que isso tem a ver com o desenvolvimento emocional da criança? Se eu tenho uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, e ela é muito pequena, ela tem dificuldade de comportamento, qual a melhor técnica? Uma técnica que eu consiga fazer em uma sessão só, ou uma técnica no qual eu consiga desenvolver em 2 sessões? Obviamente que uma sessão só. Então, todas essas questões têm que ser levadas em consideração na hora que você for pensar em qual tipo de tratamento você vai estar utilizando, qual material, etc. Observar também se tem fístula, né, se tem edema. Então, todos esses são detalhes importantes. A presença de cárie no exame clínico, se tem restauração danificada, tecido adjacente se tem abscesso, e exame de vitalidade pulpar. A gente faz nunca, né? Nunca fazer exame de vitalidade pulpar em dentição decídua em crianças. Por quê? Primeiro que a capacidade de resposta da criança é muito diferente do adulto, nem sempre ela sabe externar exatamente o que está acontecendo, principalmente pela adequação comportamental. Então, você vai fazer um teste de vitalidade pulpar, você vai ocasionar sensibilidade nessa criança, e aí o comportamento dela pode ir por água abaixo. Então, nunca vamos fazer um teste de vitalidade pulpar, qualquer que seja, ok? E observar a presença de se tem ou se não tem exposição pulpar. Como eu falei para vocês, eu atendi uma criança de 8 meses de idade que teve fratura com exposição nos 2 incisivos descidos centrais, né? E quando eu vejo essa exposição, o que é que eu vou observar nessa exposição para decidir qual o tratamento? O tamanho da exposição, se tem ou se não tem vitalidade pulpar, o sangramento, se é um sangramento vivo, se tem hemostasia, se não tem hemostasia, todos esses detalhes são importantes para o diagnóstico, por exemplo, de pulpite ou de necrose, não é isso? Então, vamos ao exame radiográfico. A gente já falou um pouquinho do exame clínico e exame radiográfico. Então, exame radiográfico, gente, é fundamental quando eu vou pensar em tratamento endodôntico. Então, como vocês podem observar nessa primeira imagem, a proximidade do germe do permanente com o dente decíduo. Então, a gente tem que observar essa região interradicular, a lâmina dura, né? E observar também a imagem da cripta óssea. Vocês observem nessa primeira fotografia que tem uma imagem radiopaca, uma linha radiopaca ao redor do germe do permanente, não é isso? Então, essa linha radiopaca, se ela tiver lesada, ou se tiver alguma comunicação, imagem radiolúcida nela, já não tem indicação de tratamento endodôntico, já é indicação de exodontia, de extração, porque já contaminou o germe do permanente. Então, a cripta do germe do permanente, ela tem que estar intacta, no caso, para eu fazer um tratamento endodôntico radical. Vocês observem a segunda fotografia, no lado direito, você já não vê nenhuma imagem de cripta óssea. Isso significa o quê? Que a lesão ela se desenvolveu tanto que invadiu o germe do permanente. Então, essa segunda fotografia, que está um pouco mais azulada, nesse caso, não seria tratamento endodôntico, né? Nesse caso aí já é uma exodontia, tá? Então, outras imagens importantes da gente visualizar no exame radiográfico é a presença de reabsorção interna, como vocês observam na primeira imagem, e reabsorção externa. Então, qual o prognóstico atual da literatura quando eu tenho dentição decídua com reabsorção externa? Prognóstico desfavorável. Diante de uma reabsorção diante de uma reabsorção externa, o prognóstico é desfavorável e o tratamento é sim extração. Mas é uma criança muito nova, ela só tem 4 anos de idade. Você faz a exodontia e pensa no planejamento de um mantenedor do espaço com o dente funcional no local, que é uma das opções que a gente faz muito lá no Departamento de Odontopediatria, na clínica da Faculdade de Odontologia da UFMG.
Essa primeira fotografia, como vocês podem observar, tem uma reabsorção interna. E reabsorção interna na literatura, ela é um pouco polêmica. Você vai ver autores que fazem tratamento endodôntico diante de uma reabsorção interna, com hidróxido de cálcio, no qual o material para fazer o tratamento endodôntico radical seria o hidróxido de cálcio. E você vai observar autores que recomendam a exodontia. Qual o limiar, em que situação eu vou recomendar a exodontia, em que situação eu vou recomendar o tratamento endodôntico radical. Essa fotografia aí que vocês estão vendo, ela não seria um tratamento endodôntico radical, ela já partiria para uma exodontia. Por quê? Porque essa reabsorção interna ela está muito ampla. Quase você não vê a parede dos canais. Então, em que situações eu posso tentar fazer um tratamento com hidróxido de cálcio de reabsorção interna? Em situações em que eu tenho uma reabsorção interna inicial. Aquela reabsorção interna que ela vem o canal bem estreitinho e no meio do canal ela faz uma meia-lua. Então, é uma reabsorção interna bem inicial. Dá para tentar fazer um tratamento endodôntico radical com hidróxido de cálcio? Dá. Tem sucesso? Tem, mas só se for inicial mesmo. Então, os exames radiográficos em bebês, né? Como é que a gente faz? Lá na clínica, a gente tem a MACRI. Vocês observem essa primeira fotografia, que é o que nós chamamos de MACRI. A MACRI é um equipamento muito interessante, porque a criança ela encaixa as perninhas e ela tem também um paninho com velcro em que imobiliza por cima dela, né? A gente passa esse paninho com velcro e aí imobiliza um pouco os movimentos. A mãe normalmente entra, coloca o protetor para a radiação e ajuda a segurar o filme. Nós posicionamos e fazemos o raio-x em bebês. Aqui é a fotografia com a MACRI, a foto de baixo também é na MACRI, né? Aqui no caso, a professora está ensinando a mãe como segurar o filme. Normalmente a gente faz muito uso do filme número 2, né? Oclusal, então seria uma periapical adaptada. Então, você coloca, normalmente a gente pede a criança para morder, mas quando é um bebê, ela não vai conseguir morder, ela só vai chorar, né, gente? Então, a gente ensina a mãe a segurar, olha lá a posição, com os 2 dedos, a segurar o filme, pinça de um lado e de outro, e a mãe segura e nos ajuda e participa do processo. Quando a criança é maior, tem 5, 6 anos, ela já pode sentar na cadeira, já pode morder o filme, e a gente vai fazer essa tomada radiográfica. E aí, vamos falar primeiro, eu falei um pouquinho, antecipei as questões anatômicas, o exame radiográfico, o exame clínico, agora eu vou falar um pouquinho do tratamento conservador da polpa. Né? Qual a diferença de capeamento indireto da polpa para escavação gradativa e para a pulpotomia? Né? Hoje em dia, gente, lá na clínica, a gente praticamente não faz a pulpotomia. Por quê? Porque a gente trabalha muito com a escavação gradativa, que é diferente do capeamento indireto da polpa. A escavação gradativa é aquela situação em que você tem a cárie, vocês estão observando essa primeira fotografia, eu vou retirar a cárie e deixar a cárie em lascas, ou seja, aquela lesão cariosa que é passível de ser remineralizada. E aí eu vou colocar aí o número de vida e vou aguardar que ocorra aí uma remineralização. Então, nessas situações, a gente evita muito o caso da contaminação pulpar de chegar a fazer uma pulpotomia. E o capeamento indireto é aquela situação, eu costumo ver muito alguns alunos iniciais, inexperientes que estão começando. Então, ele vai retirar a cárie e retira praticamente toda a cárie. Você vê quase que o róseo, né, da polpa, aquela parede já ligeiramente rosinha. Então, aí já está quase na polpa. Então, seria um capeamento indireto. Precisaria tirar toda essa lesão cariosa? Provavelmente não, vai depender da consistência. Obviamente, se essa lesão cariosa tem uma consistência muito mole, né, pastosa, então talvez não seja nem o caso de você fazer uma escavação gradativa. Então, esse limite tem que ser é um limiar fino, delicado, mas que a gente tem que ter segurança para fazer. Porque também não dá para você deixar cárie quando a polpa já está contaminada. Então, tem que ter essa questão. Então, hoje em dia, na grande maioria dos casos, a gente tira essa cárie superficial, dentina mais ou menos D1, D2 ou D3, e deixa aquela dentina que é passível de remineralizar, coloca o ionômero e aí não precisa fazer a pulpotomia. São raros os casos que chegam na pulpotomia. E quando vocês forem optar por fazer uma pulpotomia em dentição decídua, tem que ter a certeza de que essa polpa não está com inflamação irreversível.
Porque aí muitos autores comentam ou fazem alguns estudos com pouco tempo de acompanhamento, e aí diz que não, olha, o hidróxido de cálcio não dá certo para fazer pupotomia nesse tecido, porque, né, não dá certo, depois de um certo tempo você acaba vendo que tem lesão periapical. Não é bem assim, não é que o hidróxido de cálcio não deu certo. Na realidade, é que o diagnóstico não foi realizado corretamente. Aquele caso não era para uma pupotomia, a polpa já estava com inflamação irreversível. Então, se eu tenho uma polpa que ela está com aquela coloração vermelho vivo e que não para com hemostasia por hipótese nenhuma, ela já está inflamada, já está com a pulpita irreversível. Então, será que é o caso de pupotomia ou será o caso que é de uma endodontia radical? Né? Então, a gente tem que saber essa diferenciação diagnóstica para saber qual o tratamento que você vai realizar. Então, se eu faço uma pupotomia num caso em que eu tenho uma pulpita irreversível, mesmo que seja com hidróxido de cálcio ou com a pasta de Guedes Pinto, obviamente que não vou ter um resultado favorável. Então, a escavação gradativa, em que situações? Quando é que eu faço essa escavação gradativa? Quando eu tenho uma lesão profunda, que eu tenho um risco de exposição pulpar. Lesão que envolve em torno de 3/4 de espessura da dentina. Eu tenho, olha lá, ausência de dor espontânea, ou seja, aquela dor só ao suave estímulo. Então, é aquela dor quando a mãe relata que a criança tem dor quando come coisas doces, por exemplo. E eu tenho que ter ausência de lesão periapical no raio-x. Então, aqui são alguns materiais utilizados para, no caso, capeamento indireto ou escavação gradativa. O hidróxido de cálcio, ele é muito mais utilizado no capeamento direto quando eu tenho aquela situação que está muito próxima à polpa. Então, o que é que ele viabiliza? Uma dentina reparadora, ele é bactericida, ele propicia uma dentina esclerosada e ele é biocompatível. Mas, obviamente, sobre esse hidróxido de cálcio, eu vou colocar um ionômero de vidro aí. O óxido de zinc também pode ser usado em escavação gradativa. Né? O IRM pode, ele tem um efeito sedativo, que propicia uma reparação fisiológica, ele é bacteriostático, ele tem uma ação higroscópica e tem inibição da síntese de prostaglandina. Ele também é utilizado. Qual a desvantagem do óxido de zinc para fazer a escavação gradativa? Ele quebra muito facilmente, ele não tem essa durabilidade. Então, o ideal realmente é o ionômero de vidro, porque ele tem adesividade, ele libera flúor, ele é biocompatível e ele tem uma maior durabilidade. Capeamento por par direto. E aí, quando que a gente faz capeamento por par direto? Olha o que eu escrevi, gente. Capeamento por par direto são casos pontuais, específicos, que apresentam indicações abaixo, ou seja, raríssimos são os casos em que se faz um capeamento por par direto na dentição decídua. Eu costumo afirmar que os casos em que fazemos capeamento por par direto, normalmente foi a heterogeneia do profissional ou do estudante, etc. Porque, olha só, tem que ter exposições puntiforme, circundada em dentina sadia. Né? Então, se ela está circundada em dentina sadia, eu já devia ter parado essa escavação antes aí. Eu tenho que ter ausência de dor, dente sem alterações radiográficas, sem mobilidade, condições pulpar favoráveis e ausência de contaminação. Então, qual situação que eu tenho ausência de contaminação pela lesão cariosa? Pode ser um traumatismo, com uma lesão puntiforme, dentina sadia? Pode. Então, mas são muitos casos pontuais, como eu falei a vocês. Um caso de cárie que já está contaminado, não faça o capeamento pulpar direto. Já parta direto para a pupotomia. E mesmo assim, tem que ter certeza que eu não estou com a pulpita irreversível, ok? Então, as indicações aí de pupotomia, olha lá, exposição pulpar por cárie em polpas vitais, ausência de sinais clínicos e radiográficos de degeneração pulpar, coroa passível de restauração. E quais os materiais indicados na pulpotomia em edição decídua? Eu trouxe alguns que a literatura traz, mas nem todos nós usamos na nossa clínica. Por exemplo, o formoterol, diluído ou não diluído, ele ainda é tido como padrão ouro em algumas pesquisas. Para mim, não considero padrão ouro e tenho muita ressalva e não uso, por hipótese nenhuma, na minha clínica, o formoterol. Gente, eu sei que clinicamente e radiograficamente o formoterol é maravilhoso, mas foram feitos 2 estudos, um, inclusive, por nosso grupo de pesquisa, como vocês podem observar a primeira pesquisa aí, no qual foi feita a coleta de linfócitos da criança, ou seja, coletamos o sangue antes e depois da pupotomia, e observamos, foram 20 crianças, e observamos 24 horas após, e o que é que a gente viu? Que teve, olha lá, 10 quebras a mais, né, do que no primeiro exame.
Então, isso é muito sério. Foi mutagênico? Foi mutagênico. Para um paciente dos 20 foi mutagênico. Ou seja, ele tinha uma quantidade mínima de quebras e ele teve em torno de 30 quebras a mais. Né? No primeiro exame, ele teve 10 quebras. No segundo exame, ele apresentou 42 quebras aonde? Nos cromossomos dos linfócitos. Isso significa que tem um potencial mutagênico, sim. Ah, mas pode ser que só um paciente dos 20, então não foi estatisticamente significativo. Não para essa amostra, mas se esse um paciente fosse nosso filho, né? Ou um sobrinho, quem queria provocar uma mutação? Então, nosso grupo de estudo terminamos com essa pesquisa, eu passei a trabalhar com epidemiologia, traumatismo dentário e outras áreas mais. E aí, a minha orientadora continuou trabalhando, que era a Anitta Rosenblatt na época, com esse tema. E desenvolveu um outro estudo com uma amostra maior de crianças, olha lá, 40 crianças, e encontrou resultado estatisticamente significativo antes e após o uso do formocorazol. E vale salientar que só são 5 minutos. É aquela técnica em que você deixa o formocorazol por 5 minutos e depois você retira e coloca lá o óxido zinquiogenol. Então, para essa técnica, teve sim mutações. Ele teve quebra nos cromossomos, teve gap nos cromossomos, e isso é uma questão muito séria. Então, eu me questiono realmente se a gente vai colocar o formocorazol. Eu, particularmente, não uso e não recomendo. Outros materiais usados para pupotomia em dentição decídua, né, a gente também observa, como o hidróxido de cálcio, que tem uma excelente biocompatibilidade, o MTA, e surge aí um novo material, só para atualizar vocês um pouco com o que tem sido pesquisado, que chama-se o cimento de Portland. O cimento de Portland é basicamente os mesmos ingredientes do MTA, tem sido utilizado em pulpotomia de dentição descida com sucesso, clínico e radiográfico, é extremamente biocompatível. A diferença para o MTA é que ele é muito mais barato e que ele não tem um dos componentes que dá radiopacidade. Então, aqui é a técnica da pulpotomia, o passo a passo para vocês. E, como eu falei para vocês no começo, eu tenho um protocolo, principalmente das endodontias radicais, do passo a passo, desde do raio-x, tá, até a restauração. E esse passo a passo vai ficar disponível para vocês no final dessa exposição. Então, a técnica é, olha lá, anestesia, isolamento absoluto. Se eu vou trabalhar com hidróxido de cálcio, gente, eu preciso trabalhar com isolamento absoluto, sim, é o ideal, né? Abertura da câmara coronária, muito cuidado. Então, normalmente, a gente faz a abertura com a broca esférica, logo em seguida eu entro com a endosê, que é aquela broca que a ponta é inativa, e aí eu não tenho risco de lesar o soalho da câmara pulpar de dentição decídua. A lavagem da câmara com soro fisiológico, secagem da câmara pulpar com bolinha de algodão estéreo. Aí você depois vai colocar o curativo com otosporin por 5 minutinhos só, tá? Hidróxido de cálcio PA mais soro fisiológico. Pode colocar o cimento de cal, de hidróxido de cálcio, uma base de ionômero de vidro e aí você faz a restauração. Aqui algumas fotografias da técnica. Gostaria de chamar a atenção de vocês para essa primeira fotografia. Então, quando a gente vai fazer uma abertura coronária, é importantíssimo que ela esteja bem realizada e que você visualize a entrada dos condutos. Observe a segunda fotografia, você já visualiza a entrada dos condutos. Então, a primeira ela ainda está muito, digamos assim, contaminada com sangue. Então, o ambiente tem que estar bem limpo, né? Limpar esse ambiente com soro fisiológico, se for trabalhar com hidróxido de cálcio, e visualizar a entrada dos condutos, tá? Só para você ver o passo a passo. Aqui é um estudo que foi realizado, não, alguns estudos que foram realizados com MTA e com cimento de Portland, que mostram que não tem diferença estatisticamente significativa e que são excelentes materiais promissores para fazer a pulpotomia e medição decídua. Mais um estudo com o cimento de Portland e o MTA, também apresentando sucesso clínico e radiográfico para ambos. E agora a gente vai falar um pouquinho das pulpectomias, ou tratamento endodôntico radical propriamente dito, na dentição decídua. Bem, as indicações, quando eu tenho inflamação pulpar crônica, uma dor espontânea ou necrose da polpa radicular. Contraindicações. Em que situações não é indicado esse tratamento endodôntico radical? Quando eu tenho mais de 2/3 de reabsorção da raiz, não é indicado, obviamente, porque esse dente vai sofrer essa reabsorção fisiológica, não tenho raiz para fazer o tratamento endodôntico radical.
Dentes decíduos que são irrestauráveis. O que é isso? Gente, antes de eu pensar em programar um tratamento endodôntico radical para dentição decídua, eu tenho que pensar se esse dente decíduo ele tem estrutura para ser restaurado. O que é isso? É aquele dente decíduo, por exemplo, que eu tenho mais de 4 milímetros de comprometimento no limite biológico, né? Aquele que está subgengival. Então, será que eu consigo fazer uma restauração sem contaminação? Então, se eu não consigo restaurar esse dente, ele está muito destruído, ele não está indicado também fazer um tratamento endodôntico radical. Se eu tenho perfuração do assoalho da câmara, se eu tenho evidência radiográfica de reabsorção interna ou externa, a interna eu expliquei para vocês que tem situações quando a reabsorção interna ela é bem inicial, dá para a gente tentar sim fazer um tratamento endodôntico radical com hidróxido de cálcio. E se eu tenho uma reabsorção óssea externa em que abarque o germe do permanente, ou seja, em que envolva aquela cripta óssea que eu mostrei naquela fotografia para vocês anteriormente. Ah, mas eu tenho que fazer uma extração. Fiz uma extração, a criança tem idade para fazer uma moldagem? Tem. Se tem idade, eu vou fazer a moldagem nela e colocar um mantenedor de espaço. Aqui é o passo a passo da pulpectomia. Como eu disse a vocês, com o hidróxido de cálcio, eu trouxe 2 materiais que são os que nós mais utilizamos na nossa clínica, que é a pulpectomia com hidróxido de cálcio e a pulpectomia com a pasta de Guedes-Pinto. Tá? Mas a primeira coisa também importantíssima é, quando eu vou trabalhar com hidróxido de cálcio, só relembrando a vocês, se eu tenho a presença de lesão periapical identificável na radiografia, eu tenho que fazer em 2 sessões. Eu tenho que deixar um curativo de demora lá por 15 dias. E depois de 15 dias eu vou lá, retiro esse curativo dos condutos, lavo, irrigo e coloco uma pasta definitiva. Ok? Então aqui tem falando da odontometria. Eu vou falar o passo a passo com fotografia para vocês, tá? Então, vamos passando a odontometria. Como é que a gente faz a odontometria de dentição decídua para minimizar os riscos ao germe do sucessor permanente? Olha lá na fotografia, eu vou fazer essa odontometria não dentro do dente, né, gente? Eu vou fazer com raio-x, com a radiografia de diagnóstico. Então, procurar fazer essa radiografia também com o mínimo de distorção, ou seja, sem alongamento e sem encurtamento. Então, como vocês observam aí, eu posso escolher uma cúspide, vai ser minha cúspide de referência, e aí eu posso medir dessa cúspide de referência até a ponta da cúspide do germe do dente sucessor permanente. E aí eu recuo 1 milímetro. Por quê? Porque eu já posso ter essa reabsorção interna na raiz, e se você não fizer esse recuo de 1 milímetro a partir da ponta da cúspide do germe do dente sucessor permanente, você pode instrumentar e ferir o germe do permanente, podendo desencadear uma hipoplasia de esmalte. Então, essa odontometria é muito importante que ela seja feita dessa forma, tá, gente? E antes que a criança sente na cadeira, a gente costuma ter a odontometria realizada, a primeira série de limas todas marcadas já no cursor, porque tempo é ouro. Então, a criança não pode sentar na cadeira e ficar esperando você marcar, fazer essa odontometria. Já que ela é feita no raio-x, no exame radiográfico, a gente procura fazer ela antes e deixar as limas já marcadinhas. Outra coisa super importante é a bancada. Antes de começar um tratamento do odonto radical, essa bancada ela tem que estar com tudo que você irá precisar durante todo o tratamento endodôntico. Observe essa bancada. Até o material irrigador, o líquido irrigador tem que estar lá. Todas as limas já tem que estar feridas com o comprimento de trabalho que você vai trabalhar, etc. Né? A seringa, todo esse material. Então, vamos falar um pouquinho novamente da abertura coronária. Eu vou remover o tecido cariado, né? Daí eu removo a polpa coronária. Para fazer a abertura, eu vou utilizar a broca esférica. Depois que eu fiz a abertura, eu cheguei na câmara, senti o vazio, eu vou mudar a broca e vou utilizar a broca endosei, que tem a ponta inativa, para não lesar o germe, para não lesar a região de furca. Né? Tem que ter muito cuidado, o assoalho. Então, tem que ter muito cuidado para não lesar esse assoalho. Por isso que eu troco e uso a endosei. Pode ser com caneira de alta rotação ou de baixa. Aqui o acesso à entrada dos canais, é aquela fotografia que vocês já viram, então não posso trabalhar com uma entrada com essa quantidade de sangue, você tem que limpar e ver a entrada dos canais. Daí eu vou utilizar as limas. Qual limas eu vou utilizar? Né? Medição decídua. Limas Kerr 21 milímetros, segunda série para os dentes anteriores. Né? E quando eu vou trabalhar com a polpa necrosada, qual é a minha substância irrigadora? O hipoclorito de sódio a 1%, ou que a gente chama de solução de Newton.
Ou, quando eu vou trabalhar com polpa com vitalidade, eu vou trabalhar com hipoclorito de sódio a 0,5%, também chamado de líquido de DAC. E a lima Kerr, primeira série, para os dentes posteriores, ok? Então, quantas limas, em torno de quantas limas a gente utiliza para fazer o tratamento endodôntico radical? Nós utilizamos uma lima que entre ajustada, mais 4 limas. É suficiente. E a técnica, gente, lembrando, não é escalonada, tá? É o mesmo comprimento que você já viu e aferiu na radiografia de diagnóstico do começo ao final da técnica. Depois que eu fiz essa instrumentação, irrigação e instrumentação com hipoclorito de sódio, como eu falei anteriormente, eu vou ter que secar esses condutos, né? Com cone de papel compatível com o comprimento também. Não esquecer de medir esse comprimento, ok? E aí fazer a obturação dos canais radiculares. Se eu tenho vitalidade pulpar, né, polpa inflamada, é uma sessão só, como eu falei para vocês, só para reforçar. Se eu tenho necrose pulpar, lesão periapical, eu posso fazer em uma sessão, se eu não tenho nenhuma lesão periapical identificada no raio-x, ou em 2 sessões, se eu observo essa lesão periapical no raio-x, ok? Então, vamos considerar trabalhar com hidróxido de cálcio, que é a nossa primeira opção na UFMG. Mas também trabalhamos com a pasta Guedes-Pinto. Então, nos casos de vitalidade pulpar, nós vamos trabalhar com hidróxido de cálcio PA, né, isso, mais um veículo oleoso. Que veículo oleoso é esse? É o propileno glicol. Tá? Ele é facilmente, você manda manipular ele em qualquer farmácia de manipulação. E aí você vai fazer em uma sessão. Por que o veículo oleoso e não o soro fisiológico quando eu faço em uma sessão só? Porque eu preciso de um veículo que mantenha esse dióxido de cálcio aí por mais tempo possível. Eu utilizo o soro fisiológico somente quando é o curativo de demora. Então, se eu tenho um caso, tá, de pulpite irreversível, por exemplo, eu vou fazer em uma sessão só. Com o hidróxido de cálcio, pó, o PA, vou fazer uma pasta com o veículo oleoso, que é o propileno glicol. E se eu tenho o caso de necrose pulpar, eu tenho a opção de fazer em uma sessão, quando é aquela necrose pulpar, como eu disse a vocês, que não tem nenhuma lesão identificada no raio-x. E em 2 sessões, quando eu tenho a necrose com a lesão identificada no raio-x. Aí eu vou ter a primeira sessão, que é o soro fisiológico, mais o hidróxido de cálcio PA, você faz uma pasta e coloca nos condutos, e depois de 15 dias, que é o tempo ideal, já tem estudos mostrando que 15 dias é o tempo ideal para liberar essas oxidrilas para atuar no local. Aí você vai lá novamente, abre, faz a remoção desse material, dióxido de cálcio com soro fisiológico, com uma lima de espessura mais fina, tá? E vai irrigar, retirar esse material e substituir por o dióxido de cálcio mais o veículo oleoso, que seria após 15 dias na segunda sessão. E eu tenho a opção também de trabalhar com a pasta Guedes-Pinto, que é só em uma sessão, que é composta de quê? Rifocorte, iodoformio e paramonoclorofenol canforado. Aqui é a obturação dos canais, né? Então, só mostrando a vocês como é que a gente leva a pasta, no caso leva com as limas, uma lima que entra não tão apertada, né? Pode ser, dependendo da série, dependendo do dente, então vai ser aquela lima, a segunda ou a terceira lima que você iniciou a instrumentação. Então, inicialmente, você coloca essa pasta. Eu costumo fazer essa pasta de dióxido de cálcio numa consistência mais fluida inicialmente. E à medida em que eu vou empurrando mais material, eu vou colocando um pouquinho mais de dióxido de cálcio PA e deixando ela mais consistente. E vou empurrando o máximo que eu conseguir. E, gente, a obturação de canal de dente descido, principalmente pensando nos molares descidos, é assim, você coloca o material, é a pasta do dióxido de cálcio, coloca, e quando você achar que terminou, você coloque de novo, porque você não terminou. Então, assim, coloque o máximo. Então, é preferível que ela ultrapasse um pouco do que falte material. Por quê? Porque o dióxido de cálcio, ele age por contato. Diferentemente da pasta de Guedes-Pinto, a pasta de Guedes-Pinto, ela tem em sua composição o paramonoclorofenol canforato. Então, o paramono, ele age à distância, ele é altamente volátil. É diferente. O hidróxido de cálcio, ele age em contato. Então, se você deixar, por exemplo, 1/3 ou 2/3 da raiz sem o material ali naquela região, obviamente que as bactérias vão se proliferar ali e você vai ter insucesso. Então, é importantíssimo a gente ter essa consciência do material em relação ao quanto que você consegue colocá-lo. Então, ele tem que estar
realmente no comprimento ideal que você já viu anteriormente na radiografia, ok? Aí depois que você colocou, e outra coisa também, tem um estudo que saiu há pouco tempo, não me recordo o autor agora, que ele observou, dentre o acompanhamento, foi uma coorte prospectiva, tratamentos endodônticos, que quando havia o extravasamento não tinha nenhum problema, ou seja, não tinha lesão periapical, ao contrário, né, principalmente o hidroxicálcio. Obviamente que eu não vou querer extravasar uma quantidade enorme, estou falando de um pequeno extravasamento dessa pasta, do hidroxicálcio não vai trazer nenhum malefício, tá? Então, é preferível que ela extravase um pouquinho, não é que tem que extravasar, tá? É preferível que ela extravase um pouco do que ela fique aquém do limite ideal quando a gente está trabalhando com a pasta de hidroxicálcio. Então, você colocou o máximo que você conseguiu, colocou um pouquinho mais de pó nessa pasta, incorporou, deixou a pasta um pouco mais consistente, vai colocando com a lima. Depois você pode utilizar o calcador endodôntico para empurrar um pouco mais e eu finalizo com pelotas de algodão estéril com a pinça. E empurro também o máximo que a gente conseguir, tá? Então, olha lá, colocação. Depois que você terminou a obturação, você vai limpar a câmara coronária, né? E vai colocar na base da câmara, lembrando bem que o meu soalho, pensando nos molares posteriores, ele tem que estar coberto com hidróxido de cálcio, tá? Todo o soalho vai estar coberto com hidróxido de cálcio. Depois, eu posso utilizar uma gutta-percha na câmara coronária, tá, gente? Não nos condutos. Eu faço uma bolinha de gutta-percha pequena, pré-aqueço e condenso ela e faço como um tampão de gutta-percha. E depois coloco a restauração de ionômero de vidro. Ou eu posso colocar o hidróxido de cálcio no assoalho, depois colocar o cimento de cal na câmara coronária e subir a restauração com o ionômero de vidro. Dependendo do tipo de preparo, eu posso complementar com a resina composta. Se é uma lesão cariosa muito extensa, que envolva, por exemplo, a mesial, a distal e a oclusal, que tem muita destruição coronária, é interessante você fazer o que a gente chama de técnica sanduíche, que seria o ionômero de vidro de base e em seguida a resina composta. Lembrando que quando você vai trabalhar com a técnica sanduíche e numa sessão só, você vai trabalhar com o ionômero fotopolimerizado. Tá? Depois você vai trabalhar com a resina em cima, fazendo o ataque ácido, a técnica da resina. E por último, sempre fazer um raio-x final para acompanhar. Aqui é uma fotografia só para que vocês observem em que situações nós, da odontopediatria, utilizamos a pasta de Guedes Pinto. Né? Olha lá, se eu tenho tá vendo esse molar descido aí e o germe do permanente? O meu limite de instrumentação seria 1 milímetro, né, aquém do germe do permanente. Então, eu vou ficar aí com pelo menos 1/3 de raiz, sem instrumentação e sem material. Se eu vou trabalhar com hidróxido de cálcio, esse 1/3 que não tem material nenhum vai dar certo? Não. Ele vai proliferar as bactérias nessa região. Então, nesses casos, nós utilizamos a pasta de Guedes Pinto. Por quê? Porque a pasta de Guedes Pinto, ela age à distância. Ela é altamente volátil. Então, se eu não preencher esse 1/3 por causa do germe do permanente, o que é que vai acontecer? Ela é volátil, ela é bactericida e ela vai agir à distância. Diferente do mecanismo de ação do hidróxido de cálcio, como eu falei para vocês, que ele não age à distância, ele age por contato. E o paramonoclorofenol, como eu falei, acabei de falar, ele age à distância. Então, como é a técnica da pulpectomia com a pasta de Guedes Pinto? Primeiro, a instrumentação é bem diferente do hidróxido de cálcio, porque ele recomenda que você utilize o endo-PTC, que é uma pasta, tá? Que é a base de peróxido de ureia, que libera oxigênio, o TUI 80, que é um antisséptico, e o Carbovax. Então, essa endo-PTC, ela é uma pasta. Ah, mas é uma pasta que vai utilizar para irrigação? Sim. Você vai utilizar essa pasta na câmara coronária e vai gotejar, né, o hipoclorito de sódio a 0,5% ou a 1% em caso de necrose, mas normalmente o recomendado é a 0,5%, e você vai obter uma efervescência justamente pela essa propriedade do peróxido da ureia. E toda essa união desses componentes do endo-PTC com o hipoclorito de sódio viabiliza o quê? Uma remoção da esmileia, uma desinfecção satisfatória e um aumento da permeabilidade dentinária, o que viabiliza também uma maior difusão da medicação intracanal, né? E daí vai dar uma melhor adaptação da pasta. Então,
A instrumentação da pasta de Guedes-Pinto, ela não vai utilizar somente o hipoclorito de sódio, tá, gente? Ela vai utilizar o endo-PTC, que você também vai comprar em casas de materiais odontológicos. Esse aqui foi um estudo, porque eu me lembro que quando eu fiz curso de especialização em odontopediatria, eu sou odontopediatra de formação, a gente utilizava pasta de Guedes-Pinto na proporção igual, né? Era a mesma proporção de rifocorte para a mesma proporção de paramonoclorofenol canforado para a mesma proporção de iodoforme. Então, foi feito um estudo por esse grupo de pesquisadores, que foi publicado em 2011, que chegou a uma proporção ideal da pasta, que, digamos assim, tem os seus melhores efeitos, que seria uma proporção bem menor do paramono, que seria 7% do paramonoclorofenol, 23% do rifocorte, que seria mais ou menos 1 centímetro da pasta, tá? E os 7% seria em torno de 2 gotas, e os 69% de iodoforme seria 1 grama. Ah, mas o rifocorte ele não está no mercado, né? Então, assim, como é que você faz para obter? Na realidade, a gente tem mandado manipular. Antigamente, eu mandava manipular em São Paulo. Junto mesmo com a equipe do Guedes-Pinto, eles traziam a pastinha pronta. A dificuldade de você trabalhar com essa pasta já manipulada é que ela tem um tempo curto de viabilidade de trabalho dela, tá? Então, o que é que nós achamos? Então, primeiro, a gente trabalhava com esse grupo de São Paulo, que mandava a pasta, ela tinha 2 meses de durabilidade. E depois descobrimos aqui, não estou fazendo propaganda, não conheço esse grupo que trabalha com a pasta de Guedes-Pinto pronta, mas descobrimos aqui em Minas Gerais uma farmácia de manipulação que faz a pasta de Guedes-Pinto. Ela conseguiu não o rifocorte, mas uma pasta com todos os componentes da rifocorte, ou seja, a mesma coisa, e faz nessas proporções ideais, que é a farmácia Lenza. Está aí para vocês. Tá? Então, ela já entrega a você a pasta nas proporções ideais de Guedes-Pinto e tem uma durabilidade em torno de 6 meses. Então, está sendo a solução, né? Porque, como eu disse a vocês, a pasta de Guedes-Pinto, ela é muito indicada nesses casos em que o germe está muito próximo às raízes e também em bebês, que a gente sabe que o comportamento é muito difícil para você fazer um tratamento endodôntico e fazer em 2 sessões seria muito complicado. Eu estou falando aí no caso de necrose com lesão periapical, ok? Então, aqui é a técnica do passo a passo com a pasta de Guedes-Pinto, que aí você faz anestesia, isolamento absoluto, idealmente. Ah, tem situações que eu não consigo fazer isolamento absoluto. Eu posso trabalhar com a pasta de Guedes-Pinto? Melhor trabalhar com a pasta de Guedes, se você não consegue fazer isolamento absoluto, do que com hidróxido de cálcio, que é muito mais susceptível à contaminação pelo meio ambiente. Tá? Mas o ideal é trabalhar com isolamento absoluto, sim. Então, fazer abertura coronária, esse passo eu já falei para vocês. A odontometria ela é anterior a tudo. E a primeira irrigação, a diferença da pasta de Guedes é que ele faz uma primeira irrigação com tegentol furacin. Mas, na prática, a gente tem utilizado hipoclorito de sódio a 0,5% nessa primeira irrigação. Tá? Faz a secagem, localização dos condutos, isso é principalmente para fazer a abertura da câmara coronária. Aí você vai fazer a irrigação mesmo. Na realidade, essa é uma pré-lavagem da câmara, essa primeira que eu falei para vocês. Aí daí você faz uma colocação do endo-PTC, que eu disse a você que é em forma de pasta, na câmara coronária, com a seringa Luer, com a agulha calibrosa 3010, né? Você vai colocar também, fazer o gotejamento com a seringa Luer, mas aí menos calibrosa, com hipoclorito de sódio 0,5%. Toda vez que você vê que essa efervescência diminui, aí você coloca mais o endo-PTC e mais o hipoclorito de sódio 0,5%. Daí você vai fazer o preparo dos canais com a lima, sempre com endo-PTC e hipoclorito de sódio. Como eu falei para vocês, são 5 limas, ou seja, uma lima quente ajustada mais 4. Faz a irrigação final com o tegentol furacin ou com hipoclorito de sódio 0,5%. Secagem dos canais, obturação com a pasta de Guedes-Pinto. Aí a obturação vai seguir os mesmos critérios, só que você vai ter a pasta pronta agora. Você não vai preparar a pasta, como eu falei, com a pasta de Guedes-Pinto, com a pasta do hidróxido de cálcio. Você vai forrar essa pasta no assoalho da câmara, depois fazer uma base de gutapecha, também semelhante à técnica com hidróxido de cálcio, e pode fazer também uma base com a gutapecha ou com ionômero de vidro, sabendo que se eu vou fazer uma base de ionômero de vidro, eu tenho que colocar o cimento de hidróxido de cálcio para isolar o material, a pasta de Guedes-Pinto, tá, do meu ionômero.
faço a restauração, pode ser com resina ou ionômero, ou com os dois na técnica sanduíche, e aí eu faço a radiografia final para acompanhamento. Esse aqui foi um estudo, 2012, muito interessante, mostrando que existiam alguns estudos falando que a pasta de Guedes Pinto não era biocompatível. E aí ele fez esse estudo, um estudo inicial, em porcos, na realidade em tecidos de porcos, mas mostrou que a pasta de Guedes Pinto, ela é biocompatível sim. Tá? Então, assim, inclusive, tendo excelentes resultados. Tá? E comparando com outra pasta, como o CTZ, por exemplo, que acompanhou por 12 semanas, ele observou que a pasta de Guedes Pinto era biocompatível. E aqui é outro estudo mostrando como é que no Brasil está se utilizando, quais são os materiais endodônticos mais utilizados atualmente no Brasil. Então, foi feito esse estudo nas universidades federais, se não me engano, de odontologia, graduação. E aí observou-se o quê? Que, em primeiro lugar, a pasta de Guedes Pinto tem sido o material mais utilizado. E o hipoclorito de sódio, a solução irrigadora mais utilizada. Tá? Então, mas aí eu vi outro estudo realizado por um grupo de pesquisa, inclusive do qual a Maria Letícia Ramos Jorge é orientadora, lá de Diamantina, que eu achei muito interessante. É um estudo retrospectivo, que pegou todos os casos que foram feitos, eu não me lembro se foram 2 anos ou 3 anos agora, mas pegou uma amostra bem considerável, vocês observem aí 1.068 dentes, observou as radiografias, teve inclusive uma calibração para a radiografia, metodologia muito bem controlada, e observou o quê? Que desses casos, os que mantiveram reabsorção inflamatória esteve associada a quê? A cárie, lógico, se eu tenho um processo de lesão cariosa com comprometimento pulpar, é esperado que a gente tenha uma lesão, uma reabsorção inflamatória, mas também teve associada a pulpectomia e a pulpotomia. Isso é para a gente refletir em relação a como é que eu estou fazendo meu tratamento endodôntico, né? Se o meu diagnóstico está correto, porque olha só, não era para ter reabsorção inflamatória associada a casos que foram feitos a pulpectomia. Então, será que eu instrumentei corretamente? Será que eu deixei aquele 1/3 sem material na raiz? Então, será que é melhor eu fazer essa pulpectomia e deixar ela incompleta? Se eu deixar ela incompleta, eu vou ter a reabsorção inflamatória, como eu falei para vocês, né? Principalmente se eu usar o hidróxido de cálcio. Então, para a gente refletir que vamos fazer endodontia sim, mas vamos fazer endodontia com responsabilidade, fazendo a técnica preconizada pelos autores, e não simplesmente, porque fulaninho está usando agora o óxido de zinco com a pasta de Guedes Pinto e está tendo sucesso. Não, qual o estudo que saiu? Qual o acompanhamento? O estudo é longitudinal? Qual a qualidade desse estudo? Então, a gente não pode estar fazendo experimento na boca do paciente, né? A gente tem que ter um mínimo de evidência científica. Então, gente, terapia endodôntica em dentes de tecido é isso aí, é bom senso. Que eu falei para vocês que até a questão emocional, a idade da criança, né, se ela tem uma alteração sistêmica, se não tem. Então, eu tenho que ter bom senso para escolher o meu material, para escolher a técnica, né, ter evidência científica e é uma escolha pessoal também. De repente, você tem uns resultados excelentes com a pasta de Guedes Pinto e o outro tem um resultado excelente com hidróxido de cálcio, eu posso estar utilizando os dois têm evidência científica. Então, é uma escolha pessoal também. Aqui são alguns livros sugeridos, para vocês quiserem consultar e aprofundar um pouco mais. O último livro é da Isabela Almeida por Deus e do Saul Martins de Paiva, é um livro da odontopediatria da UFMG e tem um capítulo só da endodontia. E aqui é só para vocês relaxarem um pouquinho com a imagem da praia de Recife. Vocês estão observando meu sotaque. E com certeza estão vendo que não é mineiro, apesar de eu estar aqui há 13 anos como professora da UFMG. Então é só para vocês apreciarem um pouquinho essa beleza que é essa praia do Paiva na cidade do Recife. Agradeço a oportunidade